Palavras diárias de Deus. Conhecer a obra de Deus não é uma questão simples. Você deve ter padrões e um objetivo em sua busca. Deve saber como procurar o verdadeiro caminho e como avaliar se esse é ou não o verdadeiro caminho, e se é ou não a obra de Deus. Qual é o princípio mais básico na busca do caminho verdadeiro? Você deve ver se é ou não a obra do Espírito Santo, se essas palavras são ou não a expressão da verdade, a quem se dá testemunho e o que isso pode lhe trazer. Distinguir entre o caminho verdadeiro e o caminho falso requer vários aspectos do conhecimento básico, e o mais fundamental é saber se existe ou não uma obra do Espírito Santo. Pois a substância da crença do homem em Deus é a crença no Espírito de Deus, e até a sua crença no Deus encarnado é porque essa carne é a encarnação do Espírito de Deus, o que significa que essa crença ainda é a crença no Espírito. Existem diferenças entre o Espírito e a carne, mas porque essa carne vem do Espírito e a palavra se torna carne. O que o homem crê é ainda a substância inerente de Deus. E assim, ao distinguir se é ou não o verdadeiro caminho, acima de tudo você deve ver se é ou não a obra do Espírito Santo, e depois ver se existe verdade nesse caminho. Essa verdade é o caráter da vida da humanidade normal, isto é, o que era exigido do homem quando Deus o criou, no começo, ou seja, tudo referente à humanidade normal, incluindo o sentido humano, a percepção, a sabedoria e o conhecimento básico de ser homem. Ou seja, você deve ver se esse caminho leva o homem a uma vida de humanidade normal, se a verdade da qual se fala é exigida ou não de acordo com a realidade da humanidade normal, se essa verdade é ou não prática e real, e se é ou não oportuna. Se existe verdade, ela é capaz de levar o homem a experiências normais e reais. O homem, além disso, se torna cada vez mais normal. Seu sentido humano se torna cada vez mais completo. A vida do homem na carne e a vida espiritual se tornam cada vez mais ordenadas e as emoções do homem se tornam cada vez mais normais. Este é o segundo princípio. Existe um outro princípio, que é se o homem tem ou não um conhecimento crescente de Deus. Se experimentar ou não essa obra e verdade pode inspirar o amor de Deus nele e o aproximá-lo ainda mais de Deus. Nisso se pode avaliar se esse é ou não o caminho verdadeiro. O mais fundamental é se esse caminho é realista em vez de sobrenatural, e se é ou não capaz de prover a vida do homem. Se estiver em conformidade a esses princípios, pode-se concluir que esse é o verdadeiro caminho. Eu não digo essas palavras para que vocês aceitem outros caminhos em suas experiências futuras, nem como uma previsão de que haverá a obra de uma nova era no futuro. Eu digo isso para que vocês estejam certos de que o caminho de hoje é o caminho verdadeiro, de modo que vocês não terão apenas meias certezas em suas crenças em relação à obra de hoje, nem serão incapazes de compreender isso. Existem até mesmo muitos que, apesar de terem certeza, continuam confusos. Essa certeza não tem nenhum princípio e eles devem ser eliminados mais cedo ou mais tarde. Mesmo aqueles que são especialmente ardentes em suas crenças, são 3 partes seguros e 5 partes inseguros, o que mostra que elas não têm fundamento. Porque os calibres de vocês são muito pobres e seus alicerces são muito superficiais. Vocês não têm compreensão da diferenciação. Deus não repete sua obra. Ele não realiza uma obra que não é realista. Ele não faz exigências excessivas ao homem e ele não realiza obra que esteja além do sentido do homem. Toda a obra que ele realiza está dentro do alcance do sentido normal do homem e não excede o sentido da humanidade normal, e sua obra está de acordo com os requisitos normais do homem.
Se é a obra do Espírito Santo, o homem se torna cada vez mais normal e sua humanidade se torna cada vez mais normal. O homem tem um conhecimento cada vez maior de seu caráter, que foi corrompido por Satanás e da essência do homem, e ele tem um desejo cada vez maior pela verdade. Ou seja, a vida do homem progride e o caráter corrupto do homem torna-se capaz de passar por cada vez mais mudanças, sendo que todas são o significado de Deus tornar-se a vida do homem. Se um caminho é incapaz de revelar aquelas coisas que são a essência do homem, é incapaz de mudar o caráter do homem e, além disso, é incapaz de trazê-lo diante de Deus ou de lhe dar uma verdadeira compreensão de Deus, e até faz com que sua humanidade se torne cada vez mais baixa e seu sentido cada vez mais anormal, esse não deve ser o caminho verdadeiro e pode ser a obra de um espírito maligno ou o caminho antigo. Resumindo, não pode ser o trabalho atual do Espírito Santo. Vocês acreditaram em Deus durante todos esses anos, mas não têm ideia dos princípios para diferenciar entre o caminho verdadeiro e o caminho falso, ou buscar o caminho verdadeiro. A maioria das pessoas sequer está interessada nesses assuntos. Elas simplesmente vão aonde a maioria vai e repetem o que a maioria diz. Como é essa pessoa que busca o verdadeiro caminho? E como essa pessoa pode encontrar o verdadeiro caminho? Se compreender esses vários princípios fundamentais, então o que quer que aconteça, você não será enganado. Hoje é crucial que o homem seja capaz de fazer distinções, e isso é o que a humanidade normal deve ter e o que o homem deve ter em sua experiência. Se mesmo hoje o homem ainda nada distingue em seu seguir e seu sentido humano ainda não cresceu, o homem é muito insensato e sua busca é equivocada e desviada. Não há a menor diferenciação em sua busca hoje. E enquanto isso for verdade, como você diz, você encontrou o verdadeiro caminho. Mas você o alcançou? Você conseguiu distinguir algo? Qual é a substância do caminho verdadeiro? No caminho verdadeiro, você não alcançou o caminho verdadeiro. Você nada obteve da verdade. Ou seja, você não conseguiu o que Deus exige de você e, portanto, não houve mudanças na sua corrupção. Se prosseguir dessa forma, você será eliminado no final. Tendo seguido até hoje, você deve ter certeza de que o caminho que você tomou é o caminho certo e não deve ter mais dúvidas. Muitas pessoas são sempre incertas e param de perseguir a verdade por causa de pequenas questões. Tais pessoas são aquelas que não têm conhecimento da obra de Deus e que seguem Deus em confusão. As pessoas que não conhecem a obra de Deus são incapazes de ser íntimos dele ou de dar testemunho a ele. Eu recomendo àqueles que só procuram as bênçãos e só buscam o que é vago e abstrato, que busquem a verdade o mais rápido possível, para que suas vidas possam ter significado. Não se enganem mais.